Paz e graça, irmãos. Saudações a todos que nos acompanham através do vídeo, do nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos. A todos que aqui estão presentes, que a paz e o amor de Deus permaneça com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos na mensagem de hoje, reiterar e concluir a mensagem que iniciamos, no último domingo, da série Experimentando Mais de Deus, e aprender um pouquinho mais aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Tenhamos a mente, um coração aberto para o maior entendimento da palavra, daquilo que o Senhor quer de cada um de nós, Nós aprendemos que não importa o quanto nós já crescemos com Deus, nós podemos crescer mais. Não importa o quanto você já experimentou de Deus, dá para experimentar mais. É algo progressivo, é algo que a gente busca constantemente, na caminhada de fé, o aperfeiçoamento até que Cristo volte. Falamos também sobre o rei Uzias e sua busca interesseira pela presença de Deus, mais especificadamente. Citamos também algumas experiências vividas por Moisés, por Isaías, que inclusive era o profeta durante o reinado do rei Uzias. E questionamos, para nós mesmos, qual a motivação que nós buscamos a Deus. Nós sabemos que há uma dependência que temos de Deus e ela vem com a experiência, O relacionamento que nós temos com Ele. Por vezes nós falamos que fazemos a vontade de Deus, mas somos resistentes em submeter aquilo que Ele está nos pedindo, em ter uma profunda intimidade com Ele, em buscar mais nele aquilo que Ele de fato pede para cada um de nós. Moisés teve um relacionamento profundo com Deus, a ponto a palavra de Deus dizer que ele falava com Deus face a face. Então imagina Moisés, imagina você, melhor dizendo, diante da presença de Deus e poder fazer isso. Nós podemos fazer isso em nome de Jesus. Através de Jesus nós temos acesso a Deus hoje. E que no final dessa mensagem a gente possa responder essas perguntas, Se nós de fato estamos buscando quem Deus é ou somente o que Ele nos oferece? Somente os benefícios, vamos dizer assim, Eu notei aqui mais duas gerações que eu gostaria de mencionar, que trataram ou buscaram a presença de Deus de forma diferente, Que viveram experiências diferentes na presença de Deus e com motivação diferente. Que é a geração de Eli, a geração que perdeu a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Se você quiser abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 4, mais especificadamente no versículo 10 e 11, vamos falar sobre a geração de Eli, a geração que perdeu a Arca da Aliança, e a geração de Davi, que é a próxima geração, a geração que recupera a Arca da Aliança de Deus. O texto diz para nós que o povo de Israel, eles pelejaram com os filisteus e foi derrotado. E eles individualmente fugiram. Foram mortos 30.000 homens de pé. A Arca de Deus é tomada e os filhos de Eli foram mortos. Mas como chegou a esse momento, De que maneira essa geração tratou a presença de Deus? É claro em dizer que eles trataram a Deus como um mero amuleto, como uma espécie de talismã, um resolve tudo. Eles trataram a Deus num momento específico da nação de Israel como de uma forma supersticiosa, vamos dizer assim. O contexto todo nos traz esse entendimento. Eles travam uma guerra contra os filisteus. Na primeira batalha, o texto diz que eles perdem. E alguém ali tem a brilhante ideia, não, vamos trazer a Arca de Deus para o campo de batalha. Vamos trazer a Arca de Deus para cá porque nós precisamos dele. Iria ficar um pouco pior mais adiante aqui, irmãos, mas nesse momento era um dos momentos que a apostasia do povo era muito grande, da nação de Israel.
Eles já não iam a Siló para adorar no tabernáculo, aonde ele estava, para buscar ao Senhor e servir ao Senhor. E na hora do problema, na hora que a coisa complicou, traz a arca, porque a gente precisa dele. Agora nós precisamos que ele resolva. Eles trataram a Deus, a presença de Deus, dessa forma. E qual foi o resultado aqui? O texto diz que eles perdem a arca, eles perdem a presença de Deus. E aqui uma chave muito importante para mim e para você. Quantos de nós não buscamos a Deus só nos momentos de complicação, de dificuldade? Porque todo e qualquer pessoa, em qualquer tempo, ou época, ou história, que busca a Deus somente por aquilo que ele faz, vai acabar perdendo aquilo que Deus realmente é. E nós precisamos ter esse entendimento de se nós buscarmos a Deus só pelo que ele oferece, nós vamos perder o melhor, que é quem Deus é. O que ele nos oferece, o que ele nos dá, é consequência de quem Deus é. Nós precisamos ter esse entendimento. Agora, a próxima geração, a geração de Davi, que foi uma geração que recupera a Arca da Aliança aqui no contexto, Davi que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porém, nós sabemos que ele não era perfeito, assim como nós e inúmeros homens e mulheres que foram ao serviço do Senhor pecaram, como nós também. Mas Davi aqui, nesse momento, assume o reinado, e um de seus primeiros atos é trazer a arca de volta. E quando Davi traz a arca de volta, a Bíblia diz que ele levanta uma tenda, ele e os levitas passam a adorar, e ele em festa adora a presença de Deus, antes de pedir qualquer coisa. A ação dele é trazer a presença de Deus por meio do povo. Não de forma interesseira, mas para usufruir dele, de quem Deus é. Agora é interessante quando a gente olha para a geração de Davi, de Moisés, que mencionamos no domingo passado, e nesse sentido entenderam o cerne desse relacionamento com Deus, dessa busca pela presença de Deus. Foram duas gerações que experimentaram muito de Deus, né? Quantas experiências Moisés teve com Deus desde o seu nascimento? Davi, a partir do momento, até antes dele ser ungido rei, quantas experiências ele viveu com Deus? Porque eles buscaram a presença de Deus. Em Josué 13, a Bíblia diz que desde os dias de Josué, a terra nunca tinha sido conquistada em sua totalidade. O povo sai do Egito em busca da terra prometida. E quando o bastão é passado para Josué, Josué começa a guerrear e conquistar a terra que foi prometida, mas ela nunca havia sido conquistada em sua totalidade, até Davi. O primeiro que conseguiu isso foi Davi. 2 Samuel 8 nos diz isso. Então você pega Davi, você olha para Moisés, em um momento específico que ele diz: Senhor, se a sua presença não for comigo, eu não quero mais subir, eu não vou para lugar algum. Eu preciso do Senhor aqui, eu quero o Senhor. Ele valoriza a presença de Deus. E a gente vê uma geração que experimentou muitas coisas com Deus. Amados, estamos falando aqui sobre a necessidade de ajuste na nossa motivação para que a gente possa experimentar mais do que Deus pode fazer. Em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, a palavra de Deus nos diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Deus já é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu quero que essa palavra, irmãos, venha despertar em mim e em você
que nós podemos viver manifestações maiores de Deus, crescer enquanto filhos e filhas, herdeiros de Deus. Há algo maior reservado para nós, a eternidade é nos reservada. E enquanto estamos aqui, nós somos chamados a pregar o Evangelho, viver como Cristo andou, ensinar como Cristo ensinou, viver essas experiências grandiosas que o Senhor tem para nós. Quando alguém chega no entendimento da palavra e é batizado e chega diante da igreja, confessa Jesus. É uma experiência grandiosa para mim e para você. A festa no céu, a palavra diz. Nós precisamos entender, irmãos, que nós podemos experimentar muito de Deus, da presença de Deus, enquanto indivíduo, enquanto casa, enquanto igreja, enquanto filhos e herdeiros de Deus. E Deus está disponível para nós todos os dias e o tempo todo. Nós entendemos que o que Deus faz é consequência do seu caráter, é consequência de quem Ele é. Então, buscá-lo pelo que Ele é, buscar a Deus por quem Ele é, inevitavelmente nos levará a experimentar tudo aquilo que Ele pode fazer. Então, antes de tudo, nós buscamos a Deus. E não o que Ele está nos oferecendo. A Bíblia diz em Hebreus 11, no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Primeiro, Ele pede fé para agradá-lo. Logo, Ele pede para que nós nos aproximemos dele, em oração, em relacionamento, em intimidade. Seja no secreto, na sua casa, no seu carro, seja aqui no templo, no culto. E logo, aqueles que o buscam, Ele diz que seremos recompensados. Então perceba, Deus não abençoa para que nós o busquemos. Nós buscamos a Deus e Ele nos abençoa, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amados, não há nada de errado em pedir algo a Deus, em chegar a Deus em oração. Precisamos sim pedir, crer que Ele pode fazer e Ele vai fazer. Nós precisamos sim chegar a Deus em súplica, em clamor pela nossa necessidade. Porque ainda tem pessoas que não pedem por ter medo, né? Às vezes um pedido muito simples. Eu não vou incomodar Deus com isso, não. E acabam por não viver aquilo que Ele poderia ter vivido. Uma experiência que Ele poderia ter tido ao pedir algo a Deus. Por isso eu digo que eu não estou falando contra o que Deus faz. Eu estou dizendo sobre a motivação pela qual nós o buscamos. Lição aqui hoje, irmãos, é entender que o foco é Deus, que a presença é Ele, a presença dEle em nossas vidas, melhor dizendo, e que nós, de fato, podemos usufruir de tudo que Ele nos prometeu. Se nós buscarmos Deus. Ele nos encoraja a orar, Ele nos ensina a orar em Sua palavra, mas não podemos tratá-lo como uma espécie de talismã, um resolve tudo, ou somente no momento em que a coisa aperta. Dá para entender a diferença? Hoje, para nós, irmãos, sendo igreja, a questão mais não é como chegamos aqui, né? Nós que já temos uma caminhada com Deus, alguns mais novos, outros mais com uma jornada de mais tempo, nós podemos viver nossas experiências com Deus diariamente, usufruir disso em relacionamento, em comunhão com Deus. Há um momento onde a maturidade, irmãos, ela precisa mudar.
Nós precisamos aprender e aprendemos com os homens que citamos aqui, com homens de Deus, como Moisés e Davi, que quando buscamos a Deus pelo que Ele é, e não só pelo que Ele faz, além de ter o que Ele faz, consequentemente, e o melhor, nós vamos desfrutar de quem Deus é. Amém? Por outro lado, nós também aprendemos com a geração de Eli, Uzias, entre tantos outros que foram citados, que buscaram a Deus somente pelo que Ele pode fazer. Uma busca interesseira. Nós vamos perceber que eles perdem quem Deus é e, consequentemente, o que Deus faz. Deus é abençoador, irmãos. Ele tem prazer em abençoar. Deus, Ele não quer que seus filhos permaneçam sofrendo com dores. Mas algo é necessário para ministrar cura em outros. Através de um bom testemunho, através do seu caráter, que hoje, revestido com o Espírito de Deus, nós temos caráter, podemos ter caráter seguindo aquilo que o Senhor nos pede em sua palavra. Por mais que algum dia nós já buscamos a Deus por interesse, nós já fizemos isso em algum momento em nossas vidas, em um momento conturbado, de dificuldade, à medida que o tempo passa, nós vamos descobrindo quem Deus é e assim nos revestindo dele, de sua palavra, nos aperfeiçoando. E isso passa a nos mudar. As coisas começam a mudar completamente em nossas vidas quando conhecemos a Jesus e entregamos a vida ao Salvador. E claro, isso redefine o nosso relacionamento com Deus. Porque nós temos um mediador, Jesus. Ele sobe na cruz, ele morre por mim e por você, e nos dá novamente acesso ao Deus vivo. Então nós podemos ter intimidade, relacionamento, profundidade e experiências grandiosas com Deus em Jesus. Isso nos ajuda, irmãos, em nossa jornada de fé, em nossa caminhada com Deus, no aprendizado da palavra, e principalmente a sacudir as bases, né, de religiosidade em nossas vidas, que muitas vezes temos. Tirar aquela visão velha, ter aquela visão de quem Cristo é. E eu acredito que seja muito lucro para ser ignorado, irmãos, por nós. Deus, ele não quer que a gente se distancie dele. Ele pede proximidade, afeto, comunhão, relacionamento. É um Deus que se relaciona. Deus nos oferece experimentarmos mais dele, né? Nós precisamos orar dizendo, Senhor, o que eu posso fazer para te agradar mais um dia? Começar o meu dia, Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu dia e que seja feito conforme a tua vontade. Que eu te agrade naquilo que eu falo, naquilo que eu vivo, através do meu caráter. E que eu consiga, sim, viver experiências grandiosas com o Senhor. E que Deus nos livre, irmãos, de sermos religiosos e frequentadores de culto. A igreja, ela é participativa. Nós somos membros e partes do mesmo corpo. Nós podemos viver algo maior e mais profundo com Deus. Podemos experimentar isso hoje. E o convite amoroso da parte de Deus é para mim e para você hoje. Se você ainda não experimentou de Jesus e deseja experimentar mais de Deus, venha Jesus, se manifeste. Um templo, um culto, ou com o irmão, se levante, professe fé em Jesus. O alvo sempre será a cruz de Cristo. Nós precisamos dizer sim a esse convite, irmãos, e permitir que esse algo aconteça em nossos corações, em nossas vidas. Não apenas no entendimento provocado pelo sermão, pela pregação, pela palavra, mas principalmente na capacidade de entender de maneira muito prática, irmãos.
e pelo entendimento dessa palavra nas áreas mais específicas das nossas vidas. E amadurecendo ao ponto de buscarmos a Deus pelo que Ele é, por causa de quem Deus é. Quanto mais você experimenta de Deus, irmãos, a palavra diz, mais você deseja estar com Ele, mais você deseja experimentá-lo. Por isso, o meu convite para você hoje é experimente mais de Deus. Busque ao Senhor. E encerro a mensagem de hoje, essa série de Experimentando Mais de Deus, com Salmos, capítulo 105, no versículo 5, que diz: recorram ao Senhor e ao seu poder, e busquem sempre a sua presença. Amados, busquem sempre a presença de Deus. Ame a presença de Deus. Ame passar tempo com Deus. No seu quarto, no seu carro, na sua casa, no culto, aonde você estiver. Ame a presença de Deus. Busque a Deus por quem Deus é. E não somente apenas por que Ele pode fazer. Deus é abençoador. Deus está no meio da igreja. Nós cremos que a presença dele está aqui. Possamos usufruir dela hoje. E sempre, até a volta de nosso Senhor Jesus. Que a paz e o amor de Deus permaneçam com cada um de nós. Amém.